Seja muito bem-vindo a mais um encontro da Escola Bíblica Discipuladora. Vamos dar sequência aqui à nossa série de estudos sobre as marcas de uma igreja viva, que foi inspirada no livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, do Mark Dever. Se você ainda não tem esse livro, eu aconselho que você, se puder, tenha ele na sua biblioteca. Um conteúdo bastante interessante que tem nos despertado e nos desafiado a pensar como podemos ser uma igreja viva, com marcas profundas na sociedade que estamos inseridos. Hoje, particularmente, nós vamos conversar sobre o testemunho, a igreja como testemunha da compaixão e da justiça de Deus, dois movimentos importantíssimos, particularmente nesses tempos em que vivemos dias de pandemia. Eu quero convidar você a orar. Nós vamos pedir a Deus que nos dê inspiração e direção nesse tempo em que estaremos aqui estudando a sua palavra. Feche seus olhos e vamos orar. Deus, nós pedimos a tua direção, clamamos que o Senhor nos dê inspiração nesse tempo enquanto estudamos a tua palavra, inspirados nesse conteúdo, nesse livro, mas também queremos trazer aqui experiências práticas, textos vivos da tua palavra que nos ajudarão a perceber como podemos, como igreja, trazer compaixão, justiça, aquilo que é tão natural na pessoa de Cristo, na pessoa da Trindade, como se manifesta de forma tão intensa nas nossas vidas. Queremos compartilhar como isso pode ser manifestado na sociedade, de tal forma que nossa igreja seja uma igreja viva e de tal maneira que que a nossa audiência, os nossos alunos, as pessoas que tiverem contato com esse material possam conhecer e identificar, aonde quer que eles estejam, essa marca tão relevante para o Evangelho. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Ok, então nós queremos começar aqui. Eu quero começar com uma citação de John Wesley, que foi o criador do movimento metodista, que deu origem às igrejas metodistas, mas também foi um dos principais avivalistas do século XVIII. E ele disse assim: faça todo o bem que você puder, por todos os meios que puder, em todos os lugares que puder, todas as vezes que puder, para todas as pessoas que puder. Achei incrível essa fala, achei incrível essa abordagem, ou seja, o que ele está nos convocando e o que ele quis transmitir nessa expressão é: todo o tempo faça o bem a todas as pessoas, porque essa é a vontade de Deus, esse é o sonho, o desejo de Deus na relação que ele quer estabelecer comigo, com você e com toda a humanidade. Jesus falou a verdade em amor e mostrou a verdade em suas ações. Jesus foi, de certa forma, firme em tudo que ele fez, mas ao mesmo tempo muito amoroso em todas as suas relações, na maneira como ele estabelecia o seu relacionamento. E se nós queremos representar plenamente a Cristo e o seu reino através da sua igreja hoje, precisamos proclamar a verdade da palavra em amor. Precisamos manifestar aquilo que está escrito aqui na palavra em amor. Jesus nos convoca, nos desafia a essa atitude. Existe uma separação muito ruim que foi construída há anos, em que o evangelho tem sido tratado sempre quase como uma dicotomia entre aquilo que eu falo na igreja e aquilo que eu faço para as pessoas, aquilo que a gente poderia chamar de evangelho social. Então, no contexto do culto, no contexto da adoração, no contexto presencial da igreja, nós nos reunimos e tratamos as coisas talvez da forma A e às vezes, muitas vezes, esquecemos que há uma necessidade social. Por outro lado, existem aqueles que, focados apenas no corpo, na necessidade humana, pregam um conceito de evangelho social, ou seja, não é tão importante se a pessoa conhece Jesus Cristo, se ela vai ter um encontro ou não, se ela vai ser confrontada em sua necessidade de conhecer Jesus, mas ao contrário disso, fica focado apenas nas suas necessidades humanas.
Eu creio que os dois vieses separados não trazem valor para o Evangelho e a gente vai ver o Evangelho sendo tratado como algo integral. Quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia, prepare aí a sua Bíblia. Nós vamos ler um texto em Tiago, mas antes eu queria ler essa frase para você. Atos de misericórdia revelam o verdadeiro caráter compassivo de Deus. Compassivo no sentido de compaixão, de uma maneira irresistível para o mundo quebrado e ferido. O que eu quero dizer para você aqui nessa frase, né? Ou seja, o fato de que Deus quer operar, quer exercer misericórdia, quer estabelecer compaixão, faz com que aquelas pessoas que não conhecem o amor de Deus na profundidade que você, que já teve um encontro com Jesus, conhece, pode ser o gatilho transformador que fará com que essa pessoa entenda o Evangelho de forma plena e não apenas a religiosidade, não apenas os ritos que muitas vezes nós fazemos nas nossas igrejas, mas entenderão de fato um Deus presente, vivo e um Evangelho vivo através das nossas vidas, dos nossos atos de compaixão e misericórdia, aqueles que o Senhor tem colocado no meu e no seu coração para exercer por tantas pessoas, particularmente nesse tempo, têm sofrido e passado tantas dificuldades. Vamos para Tiago, então? Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 26. Queria que você abrisse sua Bíblia, se você tiver oportunidade, ou pegue no seu celular, se você não tem a chance de, não está com a Bíblia, mas está com o celular, abra aí no seu celular. Tiago 2, 14 a 26 diz assim: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou irmã necessitar de alimento ou de roupa, e você disser, até logo, e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, e coma bem, mas não lhe der o alimento nem a roupa, em que isso o ajudou? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar. Uns têm fé, outros têm obra. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Você lembra que na semana passada, no nosso último encontro, falamos sobre isso, né? A mensagem cristocêntrica, e que Abraão leva seu filho Isaque um tipo de Cristo, e oferece, e vai no processo de oferta de Isaque como sacrifício, o que o texto agora vai exaltar isso. Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Olha que interessante, ele até foi chamado amigo de Deus. Continuando o texto, vejam como somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Esse é um texto incrível, que Tiago é um escritor incrível porque ele escreve uma epístola simples, objetiva, direta. Você vai ler do primeiro ao último capítulo mensagens claras e tão diretas quanto essa. Ou seja, a fé é importante para nos conectar com Jesus, mas as obras demonstram a nossa fé prática. Por isso a igreja precisa produzir, através das suas ações, a demonstração prática da sua fé,
por meio das ações de compaixão e justiça. Hoje eu quero trazer para você 4 perspectivas de uma igreja que pratica compaixão e justiça. Nós sabemos que existem uma infinidade de iniciativas pelo mundo afora, de ações que as igrejas têm feito para manifestar a compaixão e a justiça de Deus. Eu hoje vou olhar para 4 deles, crendo que o primeiro que nós vamos conversar é o que dá origem a todos os outros e vamos então nos aprofundar um pouquinho mais. Então, esses 4 pilares são uma boa mordomia dos recursos. E depois a gente vai entender por que essa boa mordomia pode ser o pilar de a gente conseguir, de fato, fazer compaixão e justiça em abundância. O segundo pilar é o cuidado dos domésticos da fé. A palavra de Deus nos ensina a termos cuidado com os domésticos da fé. O cuidado com as viúvas e os órfãos. Outro texto bastante importante que nós temos que botar em prática. E, por fim, mas não por último, mas não por fim, né? A promoção da justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Outro texto também que vamos encontrar lá em Romanos, que nos dão um bom norte sobre esse conceito da igreja, que revela, através dos seus atos, a compaixão e a justiça de Deus. Então eu vou começar aqui falando um pouco sobre mordomia. A mordomia tem a capacidade de nos ajudar a nos conectarmos em atos que mostram compaixão e justiça. Sem mordomia é muito difícil que você queira se envolver com algum ministério e doar parte do seu tempo. Sem mordomia é impossível ter recursos adicionais para ofertar para projetos que produzem compaixão e justiça. Sem mordomia é impossível entender quem é o dono de todas as coisas e para quem nós somos chamados a servir. Eu quero começar lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, se você puder acompanhar aí na sua Bíblia. Colossenses, capítulo 1, versículo 16 diz assim: porque por ele, e nesse caso aqui, Paulo está se referendando a Deus, ou seja, por ele foram criadas todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, quer visíveis, quer invisíveis, sejam tronos, domínios, principados ou potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Paulo escreve uma carta aos Colossenses, à igreja em Colosso, começando basicamente no começo da carta, capítulo 1, lembrando aos Colossenses, olha, gente, todas as coisas, foi Deus quem criou para ele, por ele, para que, através da criação, fossem manifestadas a glória de Deus. E nós fomos convocados a fazer parte desse time, chamados para glorificar a Deus através das nossas ações. Ele recorda então ali aos Colossenses essa informação super importante de que se todas as coisas são dele e para ele, então talvez os recursos que o Senhor colocou na nossa mão não devam ser tratados como algo exclusivo, posse, propriedade exclusiva minha, mas algo que Deus colocou nas minhas mãos para que eu pudesse ser parte do processo de proclamar, de manifestar a compaixão e a justiça de Deus. Eu quero continuar aqui explicando para você a palavra mordomia. A gente, às vezes, tem uma ideia equivocada por conta dos filmes, de que o mordomo é apenas aquele cidadão da luva branca que fica ali na porta da casa para receber o patrão, né? O mordomo, ele, do ponto de vista da palavra de Deus, ele tem uma responsabilidade muito maior do que só a luva branca e a porta. A palavra mordomo define a relação que existe entre o homem e Deus. Ou seja, o homem é o mordomo e Deus é o Senhor. Então esse é o primeiro ponto que eu queria que você observasse. A mordomia real, genuína da palavra, estabelece em primeiro lugar quem é o Senhor e depois quem são os mordomos. Eu e você, quando tivemos um encontro com Jesus, reconhecemos que Jesus é o Senhor da nossa vida, nos colocamos agora na condição de mordomos. Da mordomia de quem? E da mordomia do quê? De todas as coisas de Deus. Todas aquelas coisas
que a igreja de Colossos ouviu de Paulo a respeito de tudo que foi criado, todas as coisas, para a glória de Deus. Depois, um mordomo é aquele a quem são confiados os bens do seu senhor. Então, se você, meu irmão, tem uma empresa, se você tem um emprego, se você tem um comércio, se você não tem agora, nesse momento, um emprego, eu quero te dizer que todas essas coisas, seja os negócios, seja o emprego ou seja o desemprego, todas essas coisas pertencem ao Senhor. Elas não são suas. Você é mordomo de todas essas coisas e o Senhor te chamou para cuidar de cada uma delas para Ele, em nome dEle, porque Ele é o dono de todas as coisas, de todos os bens. O termo grego mordomo significa administrador da casa. Ou seja, a nossa posição, quando recebemos a Jesus e entendemos o senhorio dele na nossa vida, passa a ser uma posição completamente diferente da que muitas vezes a gente encontra nas pessoas que acreditam que têm coisas, que possuem coisas e não entenderam que o dinheiro é um excelente servo e um péssimo senhor, mas o dinheiro como servo pode servir àqueles propósitos de compaixão e justiça que o Senhor tem para a humanidade. Eu quero ler um outro texto com você, um texto mais longo, está lá em Lucas capítulo 16, do versículo 1 ao 13, e diz assim, a gente vai ler ele em partes, por ser um texto mais longo, mas eu acho que ele é um texto muito relevante para aquilo que a gente quer tratar agora, que tem a ver com mordomia. Então vamos lá, Lucas capítulo 16, de 1 a 13, abre a sua Bíblia, diz assim, Jesus contou a seguinte história aos seus discípulos. Jesus gostava das parábolas, você lembra disso. Um homem rico tinha um administrador que cuidava dos seus negócios. Certo dia, foram-lhe contar que esse administrador estava desperdiçando o seu dinheiro. Então, um administrador estabelece um mordomo, um líder, uma pessoa para cuidar dos seus negócios, e alguém vai lá e fala para aquele senhor, olha, parece que ele está cuidando mal. Então, mandou chamá-lo e disse, o que é isso que ouço a seu respeito? O senhor falou, opa, tenho ouvido coisas a seu respeito. Preste contas da sua administração, pois não pode mais permanecer no caso. Eu creio que aquele senhor apurou fatos, percebeu que aquele administrador estava sendo mal e disse para ele, olha, preste as suas contas, mas você não vai poder ficar nessa função. E aí o administrador pensou consigo, e agora? Meu patrão vai me demitir, não tenho força para trabalhar no campo? Né? Então ele começa a olhar para si, se reconhecer, ele fala, não tenho força para trabalhar no campo e sou orgulhoso demais para mendigar, para pedir. Já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido. Então ele convocou todos que deviam dinheiro ao seu patrão, perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu patrão? O homem respondeu, devo 100 tonéis de azeite. Então o administrador lhe disse, pegue depressa sua conta e mude para 50 tonéis. Olha que astúcia, né? Ele tentando comprar a confiança daqueles devedores, daquelas pessoas que tinham um crédito com o seu patrão e tinham que pagar em algum tempo, e ele tentando ganhar confiança, ter uma espécie de dívida de gratidão daqueles devedores, vai lá e fala, muda para 50. E aí ele chama outro e fala, e quanto você deve ao meu patrão? Perguntou ao segundo. Devo 100 cestos grandes de trigo, respondeu ele. E o administrador disse, tome sua conta e mude para 80 cestos. O patrão elogiou, olha que interessante, essa parte do texto pode gerar alguma confusão enquanto você lê, porque pode parecer estranho, né? Porque o patrão elogiou o administrador desonesto pela sua astúcia. Mas, na verdade, quando você vai estudar a ideia do texto e a parábola, os textos no original, você vai perceber que a ideia que o texto quer trazer é que aquela pessoa que não tem Jesus, ou seja, que está escrava, direcionada pelas mentiras de Satanás, ela é astuta ao ponto de aquilo que parece
mal, que não é o correto, que é o desonesto, parece bom aos olhos dele. E às vezes, com um tom de ironia, a gente diz para essas pessoas: muito bom, você é um astuto mesmo, né? Então o texto tem um tom quase que de deboche, quase que de ironia, dizendo ele estava sendo demitido, né? E o patrão certamente não achou que aquilo era bom no sentido melhor da palavra. Aí o texto continua dizendo: e é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. Esta é a lição. Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. O que Jesus estava querendo ensinar existia ali um cara incorreto, um patrão que é alertado sobre isso, vê a astúcia daquele empregado, faz um comentário quase irônico e depois Jesus vai trazer um ensinamento dizendo que as riquezas são usadas para construir relações de amizade. Naturalmente que aquele mau servo fez da maneira errada, mas nós podemos fazer da maneira correta, usando os recursos através da mordomia que temos dos recursos de Deus para criar redes de relacionamento de amigos que podem abençoar outras pessoas e produzir compaixão e justiça nos nossos dias. Ele continua o texto dizendo assim: quando suas posses se extinguirem, eles os receberão no lar. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também serão desonestos nas maiores. Jesus começa então agora a fazer esse paralelo, né? Aquele mordomo, aquele servo, foi colocado sobre as posses do seu senhor, foi desonesto e não pôde dar continuidade ao seu trabalho, porque o seu patrão, percebendo aquilo, o dispensou. Mas quando nós somos fiéis no pouco, né, nas coisas menores, também seremos desafiados e colocados para cuidar de coisas maiores. E não se engane, aqui eu não estou falando só de dinheiro. Muitas pessoas por aí, pregando as teologias da prosperidade, têm usado textos como esse para tratar apenas das questões financeiras e dizendo: se você for fiel, então Deus vai te dar mais e mais dinheiro, quando o texto não necessariamente está tratando só das questões do dinheiro, e não só esse texto, como tantos outros textos nos ensinam que a nossa mordomia é a mordomia de cuidar de todos os recursos do nosso Senhor, recursos naturais, os nossos relacionamentos, pessoas, os nossos ministérios, o nosso trabalho e também os recursos financeiros. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta desse mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Eu li esse texto numa versão atualizada, então talvez aí na sua versão vai concluir esse texto falando sobre Mamon. E observe que nesse texto é a única vez na Bíblia que Jesus se refere a um demônio ou uma potestade como Senhor. Ou seja, Jesus chama a nossa atenção para o fato de que os recursos, o dinheiro, o recurso financeiro pode escravizar a nossa vida e essa pode ser uma tremenda dificuldade para que a nossa mordomia flua. Por isso eu gastei um pouco mais de tempo aqui no assunto mordomia. Quero continuar aqui conversando com você, finalizando conceitos de mordomia, porque se a gente entender o nosso papel na mordomia, será muito mais fácil falar de compaixão e justiça, porque esse processo será quase que natural. Quando Jesus entra em nossa vida, abrimos a porta da nossa casa para que o Espírito Santo entre e venha morar conosco.
É nesse momento que passamos a ser administrador da casa, que é a minha própria vida, mas que agora tem um novo dono ou um novo Senhor. Quando o Espírito Santo habita em nós, nós recebemos o Espírito Santo na nossa casa, no nosso coração. Lembram que Jesus, lá em Apocalipse, ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Ou seja, na medida que nós abrimos a porta do nosso coração, Jesus se torna Senhor e Salvador da nossa vida, temos agora um novo Senhor. E nós passamos então a ser o administrador da casa de um novo Senhor. Essa é a grande virada, é a grande modificação, a grande mudança daqueles que têm um encontro com Jesus e então exercem a sua mordomia. Eu quero trazer aqui 4 características do mordomo, não são as únicas, mas eu escolhi essas 4. O mordomo aceita o senhorio e a liderança de Cristo em sua nova vida, conforme Mateus 6,33. Depois você pode abrir a sua Bíblia, vai lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, e veja lá, o mordomo, então, aceita o senhorio e a liderança de Cristo. O segundo ponto é que ele reconhece que Deus é o legítimo dono de tudo, conforme Salmos 24:1, Deuteronômio 10:14. 2 textos que falam claramente. Você vai ler lá, eu não vou ter tempo de ler todos os textos, mas você vai ler depois aí na sua Bíblia, Salmo 24:1, Deuteronômio 10:14. O terceiro ponto é que o mordomo se esforça por descobrir o propósito de Deus para o uso adequado de cada bem que esteja sobre os seus cuidados. Segundo Lucas, capítulo 12, 42 e 43. Ou seja, na medida que a gente quer ser um mordomo daquilo que Deus tem para nós, a gente precisa se esforçar para descobrir o que Deus quer que nós façamos com os bens, recursos, habilidades, tempo, tudo que Ele tem nos dado para administrar. E o quarto ponto, eu vou dividir ele aqui em duas partes, que é o que eu chamei de mal da filargeria, que é no grego, no original, é o amor à prata, né? O amor ao dinheiro. E no latim, ávidos aeres, ou seja, vem da avareza, né? Então esse primeiro mal que eu quero que você observe é o mal de ser ávido por dinheiro, de ser avarento pelos recursos. Eu quero ganhar mais e não estou disposto a ser liberal em nada. A avareza é um dos tremendos pecados que a Bíblia condena e que impedem que a nossa vida cristã não exerça, que a nossa igreja não exerça o seu papel de compaixão e justiça na sociedade. Então, observe esse pilar que é a avareza, ou seja, alguém que é ávido por dinheiro. O termo grego, então, filargeria, aparece em Timóteo 6, de 1 a 10, 6, versículo 10, onde a Bíblia nos ensina aquela questão do amor ao dinheiro sendo a raiz de todos os males. O verbo filéu, que compõe essa expressão filargeria, conjugado nesse contexto de 1 Timóteo 6,10, significa amar com intensidade, com emoção. Ou seja, não é só que eu gosto de ter um dinheiro para fazer as coisas, mas eu me sinto bem. Ter o dinheiro me dá um prazer diferente, né? E essa situação de amar com tanta emoção pode trazer prejuízos na nossa relação com pessoas, porque a gente pode estar sempre acreditando que tem alguém de olho no nosso dinheiro e tentando de alguma forma impedir, né, que as pessoas se aproximem, criem vínculos por causa do amor exagerado ao dinheiro. É justamente essa doença que Jesus afirmou que encontrava nos fariseus, aqueles doutores da lei tão apegados em determinados procedimentos e, em muitos casos, apegados ao dinheiro, dizendo que eles não podiam servir a Deus e
e a Mamon, né? Como lá em Lucas 16, o texto que a gente acabou de ler ali no versículo 13 e 14, né? Jesus faz uma crítica dura, dizendo, vocês não podem amar a Deus e a Mamon. E esse mal, em geral, ele está ligado a esse comportamento da filargeria. Não é possível ser um mordomo se o homem é avarento, porque há de roubar ao Senhor. Todo avarento, ele quer ganhar mais e guardar mais. Se ele quer ganhar mais e guardar mais, ele vai, obviamente, ocupar todo o seu tempo com isso. E dificilmente vai abrir a mão para investir nas coisas do seu Senhor. Tem um outro pilar que eu chamo de mal de pleonexia, que vem do grego cobiça, que gera ganância. Ou seja, eu quero não só ganhar e ter amor pelo que eu ganho, mas eu não estou satisfeito só com isso. Eu começo a olhar para o vizinho, e eu começo a olhar para o que o outro tem, e eu ambiciono ter o que ele tem, e o meu coração se enche de ganância. Realmente a avareza é igual à idolatria, não somente sua expressão emocional, ou seja, à medida que eu me apego àquilo, é como um pecado de idolatria, mas também onde existe avareza, não há lugar para o amor. O avarento dificilmente é capaz de amar o outro que precisa de compaixão. Não é possível ser um mordomo se o homem é ganancioso, pois há de roubar o seu irmão. Então o avarento rouba a Deus e o ganancioso rouba o seu irmão. E aí é impossível amar a Deus ao ponto de servi-lo como mordomo. Eu concluo esse primeiro pilar dizendo então, a mordomia, conforme Lucas 10, 27, é amar a Deus como Senhor de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Eu poderia resumir esse conceito de mordomia usando esse princípio de Lucas, capítulo 10, versículo 27. Grave isso no seu coração, meu irmão. Abre espaço para isso, porque esse é o pilar de todo o resto de uma vida de mordomia que permitirá que você seja uma pessoa apaixonada pela causa do nosso Senhor. O segundo pilar, então, é o cuidado com os domésticos da fé. Eu estava dando uma olhada na Bíblia, procurando, né, alguns textos que falassem sobre isso, né? E aí, olhando essas traduções, eu encontrei um substantivo grego, né? Estudando ali um pouquinho o conteúdo. Eu não quero ser muito prolixo aqui nos textos, nas palavras difíceis, mas elas nos ajudam em alguns momentos a compreender melhor. E tem um substantivo no texto de Gálatas, que é tous oikeios. Por isso, lá no texto de Gálatas de 6,10, diz assim, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente, aqui é aquele substantivo, aos da família da fé, Gálatas 6,10. Esse trecho, aos da família da fé, lá no grego a gente vai encontrar então esse tous oikeios e a gente vai observar que a ênfase do conceito é de olhar para dentro de casa, para os mais próximos, né? Então Paulo está dizendo para a igreja lá dos Gálatas, né? Dizendo aos Gálatas o seguinte, olha, primeiro olha na sua casa, tem alguém passando necessidade, tendo alguma dificuldade? Atende. Esse é o primeiro doméstico da fé. Depois, tem alguém na sua comunidade de fé, né, que está passando por dificuldade? Atende. Esse é o segundo nível do doméstico da fé. E depois, a igreja de Cristo espalhada por todo o mundo. E aí depois a gente vai extrapolar para aqueles que não têm, né, o compromisso com Jesus. Então, domésticos da fé, nesse contexto, é essa ideia. Paulo nos exorta que devemos fazer o bem, amar as pessoas, quando tivermos oportunidade, sermos responsáveis para com nossos irmãos e também os irmãos em Cristo, moradores na mesma casa, os domésticos, os moradores sobre o mesmo teto. Então, Paulo, quando fala aos Gálatas sobre isso, o que ele está dizendo é, olha, cuide primeiro dentro da sua casa, não deixe aqui alguém passando necessidade para acolher alguém de fora. E quando essa cadeia, né, de acontecimentos se dá,
a igreja está cumprindo plenamente o seu papel. Aqui podemos fazer uma extensão para a igreja, a eclésia, falamos no nosso primeiro estudo, a eclésia não são as paredes, não é a ferramenta, não é o vídeo, a igreja são as pessoas que convivem nesta casa, a igreja a qual pertencemos. Gálatas 6,10 então, diz lá, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. O que então é o doméstico? É aquilo que é concernente à vida da família, é o familiar, é o caseiro, é o íntimo, são as pessoas primeiramente da nossa família física, genética, depois nós, membros da igreja, os evangélicos, não só nossos irmãos em Cristo, começando pela igreja naturalmente, onde congregamos, e depois se espalhando por todo o corpo de Cristo, a igreja de Cristo espalhada por todo o mundo. Provérbios 3, 27 a 33 diz assim: não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem, sempre que isso estiver ao seu alcance. Se você puder ajudar seu próximo, agora não lhe diga, volte amanhã e lhe darei algo amanhã. Não planeje o mal contra o seu próximo, pois quem mora por perto confia em você. Muito interessante esse texto de Provérbio, ele continua dizendo: não tenha inveja dos violentos, nem imite a sua conduta. Esses perversos são detestáveis para o Senhor, mas aos justos, ele oferece a sua amizade. O Senhor amaldiçoa a casa dos perversos, mas abençoa o lar dos justos. Esse texto de Provérbio é incrível, um texto para você ter guardado, não só no coração, talvez em alguma geladeira, em algum lugar, que te lembre sempre disso. É nosso papel abençoar aqueles que estão perto de nós, os domésticos da fé, na nossa casa, depois na nossa igreja, na nossa comunidade de fé, pois o mundo inteiro, por isso quando somos desafiados, existem campanhas que pessoas passando por desalojamento, por questões de tempestade, questões do clima, calamidades, catástrofes, somos instados a participar desses movimentos. E o Senhor tem os recursos dele com quem? Conosco. O Senhor colocou na minha e na sua mão recursos para que a gente seja bênção na hora que a gente vê alguém que está próximo. Olha o que Salomão diz lá, Muito interessante isso. Se você pode ajudar o seu próximo agora, não lhe diga volte amanhã. Não é volte daqui a uma semana, não lhe diga volte amanhã. Se você pode ajudar agora, chama ele e resolve o problema agora, meu irmão. Porque aquele problema é um problema de agora. Eu queria terminar o segundo pilar, de tratando dos domésticos da fé, dizendo, nossa igreja tem vários ministérios, nós temos aqui uma área de ministério que trabalha esse aspecto da compaixão e justiça, liderado aqui pelo pastor Natal, na ABC Vida, e nós temos feito uma série de iniciativas, assim como cada uma dos nossos pequenos grupos também tem sido desafiado a desenvolver atos de compaixão e justiça, e você é desafiado a se envolver com cada uma dessas oportunidades. Não fique de fora, venha se envolver. Se você gostaria de dedicar tempo, não tem oportunidade só para recursos, muitas vezes é o seu tempo que é necessário, muitas vezes é um trabalho voluntário, muitas vezes é acompanhar alguém, acompanhar uma pessoa da terceira idade, é se envolver no ambiente de questionar temas e questões da cidade. São várias as áreas de expressão de compaixão e justiça que você é desafiado a se envolver. Não perca tempo, procure alguém da sua liderança, seu líder de célula, e se envolva com as nossas áreas de compaixão e justiça. O terceiro pilar é cuidado dos órfãos e das viúvas. Dando uma rápida vasculhada na Bíblia, eu encontrei cerca de 100 textos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento que tratam do tema dos órfãos e das viúvas, e esse assunto foi algo que sempre esteve no coração de Deus. Eu vou começar aqui com Tiago 1, 26 e 27, diz assim: se alguém se considera religioso, crentão,
mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Olha que interessante, ele começa falando, Tiago começa falando sobre a língua, aquela história que ele conta lá, né, escorregadia, fala coisas ruins, e aí ele vai dizendo o seguinte: olha, se você fala muito e não faz nada, cara, esquece, não é isso que Deus quer. A religião imaculada, pura, que Deus quer é que você dedique parte do seu tempo, dos recursos, para cuidar dos órfãos e das viúvas. Êxodo capítulo 22 a 24 diz assim: a nenhuma viúva nem órfão afligireis. A nenhuma viúva e nem órfão afligireis. Afligir é incomodar, espizinhar, tratar mal. Se de algum modo os afligires e eles clamarem a mim, isso é Deus falando, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas e os vossos filhos órfãos. Não parece duro para você que Deus dê tanto valor? Mas esse é o nosso Deus. Às vezes a gente olha para o Antigo Testamento e fala: não, isso é coisa lá do passado, da velha aliança. Mas eu tenho certeza que a palavra de Deus não muda e ela não ficou obsoleta. O que Deus está exortando o povo e nos exorta a nós hoje é: não sejam maus com aqueles que passam necessidade. Órfãos e viúvas precisam do nosso apoio. Como igreja temos feito isso, temos atendido, distribuído cestas básicas, temos procurado encaminhar pessoas para novos empregos, temos apoiado psicologicamente através da policlínica. Tantas iniciativas têm sido feitas. E eu convido você mais uma vez a se engajar nesse movimento. Olha o que Salmos diz. Davi escreve um salmo, Salmo 94, de 1 a 8, diz assim: ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence? Ó Deus, a quem a vingança pertence? Mostra-te resplandecente. Davi estava angustiado por vingança. Exalta-te, tu, que és juiz da terra, apaga os soberbos. Até quando os ímpios, Senhor? Até quando os ímpios saltarão de prazer? Davi está indignado. Até quando proferirão e falarão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, ó Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. Contudo dizem: o Senhor não o verá, nem para isso atenderá o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios? Davi está indignado, ele começa um clamor a Deus para que Deus tome uma ação na vida daqueles que afligiam órfãos, viúvas, estrangeiros, pessoas que, de certa forma, são vulneráveis nesse momento. Hoje nós usamos essa expressão, quem está em situação de vulnerabilidade. Como igreja, uma das marcas que mostram se a igreja é saudável é se ela é capaz de influenciar, de ajudar a diminuir a vulnerabilidade das pessoas. O que seria a religião imaculada para Deus, então, hoje, no século XXI, nesses dias de pandemia? Essa é uma pergunta boa para a gente responder, né? Para as nossas reflexões. Em vez de tirar vantagem dos fracos, nós, os cristãos, somos admoestados a ajudar os que estão em necessidade. Devemos cuidar daqueles com os quais Deus se preocupa e buscar oportunidades para prover apoio financeiro e emocional aos que perderam a saúde, um cônjuge, aqueles que ficaram desprovidos de cuidados dos seus pais, né? Pessoas que têm padecido. Eu tenho outro texto aqui em Jeremias, capítulo 22, versículo 3, diz assim: assim diz o Senhor,
sejam imparciais e justos. Ajudem os que são explorados e livrem-nos dos seus opressores. Abandonem suas maldades, não maltratem os estrangeiros, nem os órfãos, nem as viúvas, e parem de matar os inocentes. Parece que esses textos são atuais, né? Se você olha o jornal, se você escuta uma notícia, parece que a gente está no meio da época de Moisés, no meio da época de Davi, no meio da época de Jeremias. Parece que estamos imergidos em maldade, em maus tratos e destruição. A igreja está aí para fazer o seu papel. Olha o que diz Isaías, versículo 1:17. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. A gente vai ver esse assunto, como eu disse, numa pequena e rápida busca eu encontrei mais de 100 textos. Eu trouxe aqui meia dúzia de textos para que a gente pudesse refletir sobre isso hoje. Mas o que mais nos incomoda e tem que nos mover é que nós não podemos negar o papel que a igreja tem e o chamado que a igreja tem para cumprir a sua vocação, o chamado para cumprir a sua vocação de compaixão e justiça. Se negarmos a ajuda necessária, perderemos a bênção de haver servido a Deus servindo as pessoas, como foi dito lá em Mateus 25, 44, 45. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então Jesus responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizestes a mim. Ou seja, seremos questionados, demandados, seremos convidados a prestar conta dos nossos atos de compaixão e justiça. E eu quero terminar aqui a nossa sequência falando então de onde o reino de Deus, o quarto pilar, onde o reino de Deus chega. Nós precisamos ver a justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo. A gente vive um tempo de crise global, humanitária, sofrimento e injustiça estão crescendo em uma velocidade alarmante. Diariamente vemos relatos em todo o mundo de tragédias humanas. Temos a Covid, temos tantas outras mais recentes causas de dor e sofrimento, refugiados, pessoas que chegaram ao nosso país, na nossa cidade, talvez na nossa rua, que foram expulsas de seus países, que precisam ser recebidas com carinho, com o amor da Igreja de Cristo. Eu entendo que a responsabilidade de cada cristão não é reclamar das dificuldades, mas levar a sério o chamado que Deus nos deu para partir e entrar em ação. Como igreja, nós precisamos assumir essa posição, tomar as rédeas, cumprir o nosso propósito e entrar em ação. Miqueias 6:8-9a diz assim: ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que ele requer de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia, ande humildemente com o seu Deus, se forem sábios, temam o Senhor. Olha quantos textos maravilhosos, né? Isaías 58, 6-7. Este é o tipo de jejum que desejo. O Senhor está falando através do profeta. Deus falando: soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas dos seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, repartam seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupas aos que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda. Quando eu disse que o primeiro pilar, que era a mordomia, era importante, é porque agora talvez você consiga entender que parte de cumprir o papel da igreja no aspecto, no âmbito da compaixão e da justiça, envolve um pouco de liberalidade. Se não somos liberais, não vamos abrir mão do nosso conforto, não vamos abrir mão da pizza extra,
da saída, do videogame novo, do carro zero. Não vamos abrir mão de nada do conforto que os recursos nos dão para atender aqueles que estão necessitados. Quando o que a palavra de Deus nos ensina é que quando nós somos desafiados a ser uma igreja cujas marcas impactam os domésticos da fé, as viúvas e os órfãos e toda a sociedade onde estamos inseridos, seremos desafiados por Deus a viver uma vida em prol da coletividade e não da individualidade. Em prol do todo e não apenas em prol dos meus próprios benefícios. Não se faz o reino de Deus avançar sem esforço de oração, de comunhão, mas também precisamos de esforço financeiro. É muito importante que você compreenda o seu papel de mordomo. Assim, Deus nos chama a compreender o valor da mordomia verdadeira, porque onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração, como já lemos também, temos lá nos Salmos. Mateus 6, 19, 21, já indo aqui para o fim, diz assim: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem os destroem e os ladrões roubam casas e os furtam. Todos os dias a gente vê notícias, as pessoas perdendo seus bens, pessoas roubando. O que Jesus alerta ali no texto de Mateus é: ajuntem os seus tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Olha que fantástico, aonde estiver o seu tesouro, também estará o seu coração. Aqui Jesus nos exorta disso. Eu quero convidá-lo, já encerrando aqui esse tempo de escola bíblica discipuladora, quando tivemos mais um dos pilares das marcas de uma igreja saudável. Eu quero convidá-lo para continuar nos acompanhando na série de estudos sobre essas marcas. Quero convidá-lo a orar, fechar os seus olhos. Vamos orar agora por isso que falamos hoje, por uma igreja ativa na sociedade, por mordomos generosos, engajados na causa do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo que tivemos aqui, por tudo que estudamos, pelo que aprendemos, por tantos textos na tua palavra, por essa causa tão importante para o Senhor. Porque se não fosse tão importante, não existiam tantos relatos na tua palavra, nos exortando e nos orientando para isso. Dá-nos, ó Deus, um entendimento claro de mordomia. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos liberais. Livra-nos, ó Deus, da avareza e da ganância que tem destruído a vida de tantas pessoas e nos afastado de Ti. Dá-nos um coração transformado que compreenda claramente quem é o dono de todas as coisas. Faz-nos, ó Deus, membros ativos de uma igreja ativa que promove compaixão e justiça, começando pelos domésticos da fé, avançando até os órfãos e as viúvas e alcançando toda a sociedade. Essa é a igreja que nós queremos, essa é a igreja que nós temos construído e essa é a igreja que queremos engajar milhares e milhares de pessoas para participarem. Abençoa agora o culto, Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações também quando vamos ali ouvir a Tua palavra. Nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.